vou, junto com vocês, dar continuidade, então, no estudo do Evangelho de Mateus. A partir do ponto em que o pastor Roberto parou na última aula, e ele tratou acerca de Mateus 12, foi até o versículo 14. E hoje, se Deus quiser e se Deus permitir, a gente vai do versículo 15 até o 37. Para ficar um pouco mais didático, para ficar um pouco mais mastigado, a gente vai dividir essa aula em 3 partes, tá bom? A primeira parte a gente vai do versículo 15 ao 21. A segunda parte a gente vai do 22 ao 32. E na última parte nós vamos do 33 ao 37. Perfeito? Então, leia junto comigo Mateus 12, do 15 ao 21, acompanhe na leitura. Eu estou com a ARA e com a NVI aqui, Ricardo. Hoje pode escolher, ARA ou NVI. Então, vamos do 15 ao 21. A gente primeiro faz a leitura do texto, depois a gente entra parte por parte, destacando alguns pontos que são importantes. Diz assim, então: Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, ou o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Perfeito? Esse texto, ele é a continuação direta, óbvio, né, Júlio, do que aconteceu nos versículos anteriores, e o que aconteceu foi justamente um embate entre Jesus e os fariseus com relação à questão do sábado. O pastor Roberto tratou desse assunto aqui com vocês na última aula. E esse embate ou essa oposição entre Jesus e os fariseus, o resultado disso está no versículo 14, que nós não lemos, mas você pode consultar junto comigo. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Então, a controvérsia foi tão profunda, o problema foi tão grave, que a solução que os fariseus encontraram para o problema Jesus era matá-lo, era a morte de Jesus. É dentro desse contexto de rejeição, de oposição, de embate, que está o texto que nós acabamos de ler, que vai do versículo 15 ao versículo 21, destacando justamente uma atitude de Jesus contrária àquilo que se esperava. Jesus ele não respondeu com violência, nem com mais oposição e falatório, nem criando mais problemas. Ele simplesmente se retirou e deu continuidade ao seu ministério de cura e de misericórdia. Essa atitude de Jesus ela está totalmente atrelada à própria identidade de Jesus como o Messias, e a gente ouve a palavra Messias, a nossa mente vai no Antigo Testamento, não tem como ser diferente, tá bom? E a gente vai explorar um pouquinho isso. Então, essa atitude de Jesus diante de opositores que querem o matar, e por que Jesus não devolve na mesma moeda? Nós vamos entender, conforme Isaías capítulo 42, como que Jesus cumpre mais uma profecia messiânica dentro do Evangelho de Mateus. Além disso, essa atitude de Jesus e esse cumprimento de profecia também aponta para a forma de governo ou de reino que Jesus vem estabelecer, que não é, pelo menos em sua primeira vinda, uma imposição militar, bélica,
Não, ele vem estabelecendo uma pregação de misericórdia, curas, libertações, bem diferente da expectativa das pessoas dos seus dias, tá? Dito isso, olhe para a sua Bíblia comigo no versículo de número 15, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: mas Jesus, sabendo disto o quê? Que os fariseus estavam tramando para o matar, conforme o versículo 14, se afastou dali. Na versão NVI, que eu também tenho aqui comigo, diz assim: Jesus retirou-se daquele lugar, tá? E eu coloquei pelo menos aqui 3 a 5 lições para essa primeira parte do texto, e que eu quero compartilhar com vocês. A primeira tem justamente a ver com isso, com Jesus se retirando daquele lugar. É um movimento estratégico e que nos revela que se retirar, sair, vou até usar uma palavra um pouco mais forte para o fim que eu tenho aqui hoje, fugir nem sempre é sinal de fraqueza. Em alguns contextos, fugir, ele vai ser sinal de fraqueza. Eu me recordo, por exemplo, de Neemias, quando tentaram de todas as formas tirar Neemias de fora ali do fronte, de fora daquela construção, e Neemias fala: não vou sair daqui não. Tem opositores, tem gente querendo acabar com essa obra, mas o que seria de mim se eu abandonasse agora? Então Neemias se posiciona, se não me falha a memória, Neemias capítulo 6, e ele fica ali, ele não foge, mesmo sabendo de tudo que poderia dar errado. Em outros contextos, fugir é sinal de inteligência, é sinal de estratégia. Lembre-se, por exemplo, de José, junto com a mulher de Potifar. Ele não ficou lá encarando aquela moça, não. Ele não ficou lá encarando aquela dona, não. O que ele fez? Ele fugiu, ele correu. Então vão ter contextos e contextos. Aqui, no contexto de Jesus, uma confusão, um problema, uma dor de cabeça maior, não iria cooperar em nada com o seu ministério. Então o que Jesus faz? Versículo 15: sabendo disso, que eles queriam matar Jesus, Jesus foi para cima deles. Não, ele se retirou daquele lugar. Quando Davi se apresenta para procurar informações sobre os seus irmãos, e seus irmãos começam a tirar sarro dele, começam a diminuir ele, começam a afrontá-lo, a Bíblia diz lá no primeiro livro de Samuel que Davi simplesmente se desviou de seus irmãos e seguiu o seu rumo. Porque muito mais importante do que fazer um barulho nesse momento, do que arrumar uma confusão nesse momento, era Jesus seguir o plano que Deus tinha estabelecido para a vida dele. E nós sabemos que haverá o tempo certo em que o Messias virá com poder, com glória, com seus exércitos, suas miríades de anjos celestiais, mas aqui não era o momento. Então ele simplesmente se ausenta dessa situação, ele foge, ele se evade daquele lugar e vai para outro lugar. Então fica aqui uma lição para você, que você saiba discernir os seus contextos. Nem todo momento é momento de arrumar problema, briga, dor de cabeça, confusão. Tem vezes que a coisa mais sensata que você vai fazer dentro de um contexto, de um ambiente, de um lugar, é sair de lá. Ah, mas vão me chamar disso, mas vão me chamar daquilo, não tem problema. Mais importante é você cumprir o que Deus tem para você. Mais importante é você ser fiel ao que a palavra manda. Mais importante é você obedecer às ordens de Jesus. O que vão falar, deixem falar. E Jesus, então, ele simplesmente sai daquele contexto, ainda que o versículo siga dizendo que muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles. Versículo 16, porém advertindo que não dissessem quem ele era. E é interessante porque muito mais do que a gente especular, né? Por que Jesus falou para ninguém anunciar quem ele era? Por que será? Por que não será? Mateus explica no versículo 17, que é a explicação do 16. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. A segunda lição que a gente tira desse texto é justamente o fato de que, já falei, acho que eu falo isso todas as vezes que eu venho aqui ensinar sobre o Evangelho de Mateus. É um evangelho escrito por um judeu, vocês lembram de eu falando isso, né? Mateus é um evangelho escrito por um judeu, para os judeus, para provar que Jesus é o rei dos judeus. A mensagem de Mateus é essa:
esse Jesus que vocês crucificaram é o rei que vocês tanto esperavam. E como que Mateus prova a sua teoria? Ele faz isso por diversas formas. Uma delas é a genealogia, que está no capítulo 1, e outra é a excessiva menção ou referência ao Antigo Testamento. De todos os evangelhos, Mateus é o que mais faz citações. São cerca de 60 citações do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus. E por que é que ele faz tanta menção do Antigo Testamento? Primeiro, pelo fato dele ser judeu, então ele conhecia o Antigo Testamento, muito diferente, por exemplo, de Lucas, que era gentio. A gente não pode exigir que Lucas, um grego, faça mais de 60 citações ao Antigo Testamento, sendo que não é tão relevante para ele quanto para um judeu como Mateus. Então esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é justamente o objetivo de Mateus. Mateus ele quer fazer isso, ó. Ele quer amarrar Jesus e o ministério de Jesus ao cumprimento das profecias messiânicas. E aqui ele faz isso com Isaías, capítulo de número 42. Será que você pode voltar um pouquinho nas páginas da sua Bíblia, por gentileza? Será que você pode ir comigo lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, para a gente entender como a profecia de Isaías se cumpre aqui em Jesus? Porque tem um detalhe interessante aqui. Eu poderia chamar de pegadinha, mas não é pegadinha, é um detalhe interessante. Leia comigo, ou acompanhe a leitura comigo, Isaías 42, eu vou ler só os 4 primeiros versículos, tá? E agora olha para mim antes de você ler. Você vai notar uma coisa estranha nesse texto. Tem uma coisa nesse texto, que quando você compara com o ministério de Jesus, não bate. E eu quero ver se você consegue identificar isso, tá? Isaías 42, do 1 ao 4, diz assim: Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Versículo 2. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a sua voz nas ruas. Versículo 3. Não quebrará o caniço ferido, nem apagará o pavio fumegante, e com fidelidade fará justiça. Versículo 4. Não mostrará fraqueza, e nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Na lei dele, as ilhas porão a sua esperança. Esse é o texto que Mateus está citando lá em Mateus capítulo 12, que nós acabamos de ler. E aí eu pergunto para os irmãos, alguma coisa do que nós lemos aqui parece estranho quando nós comparamos ao ministério terreno de Cristo? Sim ou não? Alguém arrisca algo, chuta algo? Não tem nem certo nem errado não, gente. A última frase do verso 1 não é exatamente o que eu trouxe. Mas também está dentro, está dentro. O que eu quero chamar a sua atenção é justamente para esse texto que está aqui, ó, o versículo de número 4. Olha como é que o versículo 4 começa. Não mostrará fraqueza. E quando a gente olha para o ministério terreno de Jesus, praticamente o que a gente vê são as fraquezas. É fome, é cansaço, é sede, é sangramento, é desamparo, é angústia, né? Agora olha que interessante, Mateus, quando ele vai citar, ele deixa de fora essa parte. Olha como é que as coisas são. Em vez dele copiar ali ipsis literis, em vez dele fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, ele escolhe deixar uma parte de fora. Tenta fazer assim comigo, ó, deixar Isaías e Mateus, e aí volta lá comigo em Mateus 12, no texto que nós acabamos de ler, e em Mateus 12, a partir do 18, ele diz assim: Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Bem parecido, praticamente a mesma coisa. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Bem parecido também. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Também bem parecido. Aí agora olha o versículo 21 lá de Mateus 12.
Em seu nome as nações porão a sua esperança. E por que Mateus não repete essa frase também, né? De que Jesus não mostrará fraqueza e nem se deixará ferir? E a resposta para isso é bem interessante. É que o profeta messiânico aqui, ele está olhando para dois momentos de Jesus. Do versículo 1 ao 3, o profeta messiânico, ele observa o ministério terreno de Cristo. Ele observa o tempo de sua humilhação. Mas a partir do versículo 4, lá de Isaías 42, o profeta messiânico, ele dá um salto temporal. Ele olha para a segunda vinda. Ele olha não para o cordeiro, mas para o leão. Ele olha não para o Cristo no alto da cruz ensanguentado, mas ele olha para o Cristo lá de Apocalipse capítulo 1, aquele Cristo que João viu e caiu como um morto. E realmente, de fato, quando Jesus vier com os anjos do seu poder, quando ele vier com o seu exército celestial, isso aqui será verdade. Não mostrará fraqueza e nem se deixará ferir. Aquele Cristo ensanguentado, derrotado no alto de uma cruz romana, vai ficar para trás. Já ficou para trás. Agora, o que nós temos diante de nós é o Cristo ressurreto, assunto e exaltado, que não mostrará fraqueza e nem vai se deixar ferir, até que estabeleça justiça na terra. É por esse Cristo que nós esperamos, e é por isso que Mateus omite essa parte do texto, porque isso aqui não tem a ver com o ministério terreno de Jesus, não tem a ver com a primeira vinda de Jesus, se você preferir que a gente fale desta forma. Em muitos outros textos bíblicos, ou em alguns outros textos bíblicos, isso acontece. O autor do Novo Testamento, ele cita uma profecia até certa parte. Um exemplo disso é o próprio Jesus, lá em Lucas capítulo 4, quando ele cita o texto de Isaías 61, né? Que ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Ele só vai até uma certa parte da profecia de Isaías 61, que é justamente a parte que se cumpre no seu ministério terreno. A outra parte ele não prega, porque não tem a ver com aquele momento específico. Depois vale a pena você anotar aí para você comparar Lucas capítulo 4 com Isaías 61. O que Jesus prega e o que ele deixa de fora. E assim, dessa forma, Mateus ele interpreta a ação de Jesus conforme as Escrituras. E aí fica aqui a lição, a aula que Mateus está dando para mim e para você. Nós temos que interpretar as ações de Jesus à luz das Escrituras. Não podemos interpretar as ações de Jesus a partir de outros pontos de vista. Podemos extrair aplicações para as mais diversas áreas da vida, com toda certeza nós podemos. Eu, que sou um professor, posso extrair da vida e do ministério de Jesus diversas aplicações para me ajudar a ser mais didático, mais pedagógico, mais assertivo. O Kleber, que é da área da psicologia, ele pode tirar do ministério de Jesus diversas aplicações e lições para ajudá-lo nessa área, na análise do comportamento humano, no tratamento com o próximo, e diversas. Agora, interpretar, dizer o que isso aqui significa, aí eu venho para uma das regras mais essenciais da interpretação bíblica. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. É por ela que eu tiro o meu parâmetro de como eu vou entendê-la. Se eu começar a interpretar a Bíblia por outros parâmetros, eu posso até chegar a boas conclusões e boas aplicações, mas eu vou provavelmente estar longe daquilo que o texto realmente intenciona comunicar. Então, Mateus ele interpreta as ações de Jesus à luz das Escrituras e, conforme eu disse, ele seleciona alguns versículos específicos lá de Isaías 42. Essa profecia de Isaías 42, ela não é novidade nos evangelhos, porque no versículo 18 está escrito: eis o meu servo, na versão NVI, vou ler na versão ARA, que é a versão que eu estou olhando desde o início. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado,
em quem a minha alma se compraz. Essas palavras já haviam sido ditas e ouvidas no Novo Testamento, nas páginas do Novo Testamento. Elas foram ditas pela boca do próprio Deus, conforme Jesus estava sendo batizado pelo Batista no Jordão. A Bíblia diz que veio uma voz do alto dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então, o próprio Deus já havia pronunciado essas palavras acerca do seu filho. E agora o evangelista Mateus reforça a identidade de Jesus como filho de Deus. Quando a profecia diz que ele não contenderá e nem gritará e nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, a ideia aqui é de uma contenda litigiosa ou violenta. Como, por exemplo, muitos desse mundo buscam ter razão e provar o seu ponto de vista acerca do muito falar, acerca do muito gritar, acerca do muito debater. Essa não seria a tônica do ministério de Jesus. Então, a ideia que foi trazida no texto original aqui é que ele não clamará como alguém que, olhe para mim, como alguém que bate na mesa e faz valer o seu direito. Nós estamos cheios de pessoas assim hoje, né? Isso aqui é meu direito, isso aqui sei lá, isso aqui eu tenho que ter isso, eu não aceito, eu não... Não. Jesus ele não iria, conforme diz o texto de Filipenses capítulo 2, lembra como o apóstolo Paulo disse? Que ele sendo igual a Deus, sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, ou seja, não considerou o ser igual a Deus como algo ao qual ele deveria se agarrar. Então Jesus é este homem que não se queixa e nem apresenta acusação contra ninguém, mas prefere sofrer a injustiça do que contender. E o apóstolo Paulo, ele resgata esses ensinamentos em suas cartas. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo pergunta para a igreja assim: vem cá, vocês ainda não aprenderam a sofrer o dano? Se não me falha a memória, a primeira carta aos Coríntios 5, quando os irmãos da igreja estavam como é que é aquela palavra quando você bota alguém na justiça? Não, quando você bota alguém na justiça, processando. Quando estavam os irmãos da igreja de Corinto processando uns aos outros, trazendo uns aos outros ao tribunal, o apóstolo Paulo primeiro ele dá o argumento teológico, fala: gente, se nós vamos julgar o mundo, como é que a gente não consegue resolver nossos próprios problemas dentro de casa? E o segundo, ele traz o exemplo de Cristo. Vem cá, vocês não aprenderam a sofrer o dano, não? Vocês estão mais preocupados em ter razão, bater na mesa e dizer: isso aqui é meu direito, do que em aprender com Cristo, que não clamou para si os seus próprios direitos. Então, essa profecia também é interpretada desta forma. E, por fim, diz que ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Como entender essas expressões? Sem sombra de dúvidas, essas expressões estão relacionadas à fragilidade humana, à pequenez humana e à limitação humana. O que está em voga aqui é a compaixão de Jesus. Quando o texto diz que ele não apagará o pavio que fumega, é aquele pavio, já viu festa de aniversário, quando você sopra a velhinha, e aí sobra aquela pontinha ali incandescente, e que não apaga, mas também não... Em algumas velas são teimosas, né? O cara apaga a vela 10, 15 vezes, ela volta a acender. Então, pensa naquela velhinha, aquela pontinha incandescente. A Bíblia está dizendo que Jesus não é o cara que vai fazer assim, ó, apagar aquele pavio que ainda fumega, justamente com a esperança de que aquela chama ainda possa renascer. Ele fala que ele não vai quebrar a cana torcida, como se fosse um instrumento que está empenado, amassado,
e que muita gente diria, isso aqui não serve para mais nada. Jesus, ele é o misericordioso, o compassivo, que não vai descartar tão fácil assim. Ele vê possibilidade de restauração, ele vê possibilidade de volta por cima, ele vê possibilidade de salvação, onde muitos só veem um pedaço de lixo, onde muitos só veem um pedaço de nada. Jesus, ele é esse servo do Senhor, compassivo, e que vai demonstrar essa compaixão de forma bem prática. Então, diante dessa oposição, que foi explicada aqui pelo pastor Roberto na última aula, fariseus e Jesus, a questão do sábado, Jesus, Senhor dos sábados, os fariseus então querendo matar Jesus, Jesus faz o quê? Ele não arruma mais dor de cabeça, não arruma mais problema. Ele simplesmente se retira, dá continuidade ao seu ministério de cura, de compaixão e de misericórdia, e o evangelista Mateus interpreta tudo isso à luz das profecias de Isaías, capítulo 42, deixando uma parte dessa profecia de lado, por entender, que não era ainda a hora daquilo ali se cumprir. Aquela parte do não mostrará fraqueza, né? Aquilo ali fica em stand-by, porque é um pouquinho mais para frente. Meus amados irmãos, até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Pergunta? Tudo certinho? Alguém quer contribuir ou acrescentar com algo? Tudo certo? Acompanhe comigo então a próxima sessão, que provavelmente é a mais problemática, que é o texto que vai do versículo 22 ao 32, onde Jesus fala sobre a famosa blasfêmia contra o Espírito Santo. Meu Deus, quantos vídeos na internet, né? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Como entender a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não sei o que, meu Deus, é uma coisa muito mais simples do que parece. E nós vamos entender aqui nessa manhã. Versículo 22, então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Isso é uma coisa que deixa muita gente preocupada. Eu, lá na página, né, atendendo os meus alunos, cara, eu diria que, sei lá, pelo menos uma vezinha por mês, 2 vezinhas por mês, chega assim: professor, estou com uma dúvida, eu não sei se eu blasfemei contra o Espírito Santo já, eu não sei se eu estou perdido, se eu estou condenado, me ajuda aí, professor. Teve uma época da minha vida que eu estava assim e tal, mas hoje eu estou firme, mas naquela época eu não sei se eu blasfemei e coisa e tal. E muita gente tem essa: será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Será? É o que a gente vai pensar um pouquinho aqui hoje. Quem sabe você tem essa dúvida, né? Poxa, Júlio, você está falando aí, mas eu mesmo aqui dentro, acho que talvez. Vamos lá. Depois desse relato que a gente leu, do 15 ao 21,
em que Mateus interpreta as ações de Jesus e revela para a gente também sobre a identidade de Jesus, né? Ele é o servo do Senhor lá de Isaías, ele é o Messias esperado. Mateus conduz a sua audiência para um outro episódio. Foi como nós começamos a ler aqui, né, no versículo 22. Então, ou na versão NVI, depois disso, agora ele vai fazer uma transição. Nesses versículos que nós acabamos de ler agora, existe um milagre incontestável, que foi a libertação, né, ou a cura de um camarada que era cego e mudo, por conta de um demônio, porque ele estava endemoniado. E esse milagre, que deveria provocar fé, admiração, crença verdadeira, ele provoca incredulidade por parte dos fariseus. E eles são incapazes de reconhecer o poder de Deus na vida de Jesus. Então, já que eles não davam o braço a torcer para dizer que Jesus vinha da parte de Deus, mas também não podiam negar o milagre que estava diante deles, qual foi a saída que eles encontraram? Atribuir esse milagre ao próprio Satanás. Eles não podiam dizer que o milagre não aconteceu, porque estava diante deles. Mas eles também eram orgulhosos demais para dizer, Jesus, realmente Deus está contigo. Qual foi a saída? Falar, você é filho do diabo, você faz o que faz porque Satanás é teu pai. E diante disso, a gente tem a resposta de Jesus falando sobre a questão, primeiro argumentando, né, e depois dando a questão da blasfêmia. Primeiro, preste atenção comigo, os versículos 22 e 23, principalmente o 23. Depois do milagre que acontece, né, no 22, no 23 as pessoas, todo o povo ficou atônito e disse, não será esse, ou não é este, o filho de Davi? E então, novamente, a nossa cabeça vai para o Antigo Testamento. Qual era a grande questão de chamar Jesus de filho de Davi? O que havia nisso? O que havia nisso é que nas páginas do Antigo Testamento, nós temos uma profecia relacionada a Davi, que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, quando Deus diz que vai estabelecer para Davi uma casa estável, firme, e que Davi teria um sucessor cujo governo não teria fim, o seu reinado seria eterno. A gente sabe que o sucessor imediato de Davi foi Salomão. Salomão é o filho imediato que dá continuidade ao reinado de Davi. Mas o reinado de Salomão ele teve fim, o governo de Salomão não foi eterno. Então, essa profecia não se cumpre plenamente em Salomão. Ainda havia a expectativa de que viria um outro filho de Davi, para que essa profecia fosse, então, cumprida. E nós sabemos que Jesus descende da casa de Davi, ele é descendente de Judá, ele é descendente de Davi, conforme o próprio Mateus ele registra. E a pergunta do povo aqui é muito sugestiva, porque enquanto o povo, uma palavra que a gente usa para referir à multidão, o pessoal simples, enquanto o povo, trazendo aqui para o povão, enquanto o povão, pelo menos considerava a possibilidade de Jesus ser o filho de Davi, os fariseus, que eram um povo que entendia de Bíblia, afirmavam que ele era filho do diabo. Olha aqui, que comparação interessante. Aqueles que tinham todas as ferramentas para chegar na conclusão certa, diziam, é filho do diabo. E aqueles que não eram tão estudados, diziam, é o filho de Davi. É justamente por isso que nós entendemos que o conhecimento salvífico não é resultado de intelectualidade, não é resultado de inteligência, não é resultado de esforços humanos. É possível ter o QI mais alto do mundo e ainda assim olhar todas as evidências de Cristo como sendo o Filho de Deus e decidir ignorar essa realidade. Da mesma forma, é possível
ser uma pessoa simples, iletrada, que não sabe nem escrever o próprio nome, e ainda assim alcançar o conhecimento que salva, que é o conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus. Porque esse conhecimento não vem da terra, esse conhecimento vem do alto. Se hoje o meu e o seu entendimento foram esclarecidos, e a gente tem a certeza de que Jesus é o Filho de Deus, e que quando cremos nele, nós temos a vida eterna, não é porque nós somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Não é porque nós somos mais capazes, mais bonitos, mais ricos, mais isso. Não. Foi porque Deus teve misericórdia de nós e decidiu revelar o seu Filho em nós. Simplesmente. Porque se nós colocássemos na ponta do lápis, tinha gente muito melhor para Deus escolher. Muito melhor do que eu e muito melhor do que você. Então isso é uma obra da graça de Deus, isso é misericórdia, isso é favor imerecido. E fica claro também nesse texto. O povo chega a essa possibilidade. Será que ele não é o filho de Davi? Preste atenção comigo no versículo 24. Quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Cara, isso aqui é pesado, hein? Isso aqui, como a gente viu no Rio de Janeiro, que loucura, meu irmão. Se chegar para Jesus e falar, você é filho do diabo. Olha, a gente não fala isso nem para uma outra pessoa, assim, né, banalmente, falar, seu filho do diabo, isso é pesado demais, né? E aí os fariseus vêm com a boca cheia para Jesus e falam, isso aí é filho de Beelzebu. Ele expulsa demônio porque ele está junto com o príncipe dos demônios. Diga, minha irmã. Exatamente. Assim, e também demonstra uma falta de temor incrível. Porque você pensa assim, eu não creio tanto, mas vai que ele é. Então eu vou ficar com a minha boca fechada, não é melhor? Não, nem esse temor eles sentiam. Às vezes a gente dobra a nossa língua de falar algumas coisas, porque a gente, não sei, vai que fica quieto, melhor. Cara, eles não tinham esse freio, eles não... Era uma coisa incrível, por isso que eu digo assim, igual a gente fala no Rio de Janeiro, que loucura isso, meu irmão? Chega para Jesus... imagina se fosse no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então, assim, isso demonstra uma dureza de coração, tanto que Jesus vai falar isso um pouco mais para frente, né? Olha, outras gerações, se vissem o que vocês viram, teriam se arrependido. Vocês estão vendo tudo isso e continuam com o coração de pedra. Esse nome que os fariseus usaram, Beelzebu, ele é um nome derivado de duas palavras, né? Baal, que é senhor, e Zebub, que é moscas ou sujeira. Então, Beelzebu pode ser traduzido como o senhor das moscas. E, gente, sério, se tem uma coisa que eu não suporto é mosca. Lá em casa, meu Deus do céu, que troço chato, mosca. E realmente é um nome apropriado para o nosso inimigo. Meu Deus do céu. É Beelzebu, é Baal, Zebub. E esse nome, ele tem origens lá em 2 Reis, capítulo 1. Quando o rei Acasias, Azarias, sei lá, Acasias eu acho, foi se consultar, estava prestes a morrer, e aí ele é confrontado por um profeta de Deus, se não me falha a memória, Elias. Fala, vem cá, não tem profeta em Israel não, para você ir lá mandar consultar Baal Zebub, 2 Reis, capítulo 1, depois você pode dar uma olhada. E desde os tempos do Antigo Testamento, essa junção de palavras, Baal Zebub, que virou Beelzebu, é um termo que passou a designar o príncipe dos demônios. É uma forma de se referir a Satanás, ou o diabo. Ao acusarem Jesus dessa forma, os fariseus não somente blasfemam contra Jesus, mas também demonstram, como nós acabamos de falar aqui, o nível de sua cegueira espiritual.
atribuindo, preste atenção que isso vai ser importante para você entender a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles atribuíram uma obra genuinamente divina a Satanás. Tá? Foi o que eles fizeram. Versículo 25. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Versículo 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Aqui começa a resposta de Jesus, e a primeira argumentação dele é lógica. Ele diz: nenhuma casa dividida subsistirá, nenhum reino dividido permanecerá de pé. Lição, aplicação que nós extraímos desse texto, que podemos colocar em prática na nossa vida, é justamente que isso aqui é uma verdade independente do contexto. Não existe nenhum contexto em que uma casa dividida subsista. Então a gente tem que lembrar dessas palavras de Jesus e aplicá-las na situação que for mais proveitosa. Você pode aplicar isso, por exemplo, para o seu casamento, lembrando que uma casa dividida, ela não subsiste. Você pode trazer isso, você pode aplicar isso para a sua igreja, lembrando que uma casa dividida não subsiste. Você pode levar isso para o seu trabalho, para a sua empresa, para a sua célula, sei lá, lembrando que uma casa dividida não existe sucesso onde há divisão. Inclusive, esse era um lema de conquista dos romanos, certo, Ricardo? Dividir para depois o quê? Conquistar. Era assim que Roma trabalhava. Então, quando o inimigo quer destruir, quando o inimigo quer afligir, quando o inimigo quer imperar, o que ele normalmente faz? Ele tenta dividir, ele tenta desunir, ele tenta separar. Começou no céu com uma terça parte, né, bem lembrado. E o princípio ele permanece. O princípio ele é aplicável às mais diversas áreas da minha e da sua vida. Jesus ele diz então que esse pensamento dos fariseus simplesmente não faz sentido, conforme ele disse no versículo 26. Se Satanás está expulsando Satanás, seu reino está dividido. Como que esse reino vai subsistir? Não faz sentido. Então Jesus ele meio que varre essa possibilidade. Lembra que eu falei? O povão disse, é filho de Davi. Os fariseus não podiam dizer que ele é filho de Davi, mas também não podiam negar o milagre. Então eles dão uma terceira via. Ó, você é filho de Satanás. Jesus fala, isso aí não, porque se Satanás expulsa Satanás, não tem reino de Satanás nenhum. Então Jesus ele acaba com essa teoria, vamos colocar assim. E agora eu quero chamar a sua atenção para o versículo 28. Jesus diz o seguinte: porém, mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus corrige a teologia dos fariseus, dizendo, olha, essa possibilidade não faz nenhum sentido. Agora, se o que o povo está dizendo é verdade, se é pelo Espírito de Deus que eu estou expulsando os demônios, então o reino chegou diante de vocês. E por que isso? Justamente porque muitas referências do Antigo Testamento falavam sobre a libertação associada ao reino. O reino de Deus é um reino que traz consigo muitas coisas, paz, alegria, segurança. E uma dessas coisas que o reino traz consigo é libertação. Vamos citar novamente Isaías capítulo 61, a grande profecia messiânica. Como é que está escrito lá? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Para quê? Para pregar as boas novas do reino, libertar os cativos. Está lá, Isaías 61. Então o reino traz consigo essa ideia de libertação. Jesus está trabalhando com todo o pano de fundo, toda a informação bíblica que os fariseus têm na cabeça deles.
E Jesus está lembrando eles disso. Olha, vocês estão vendo diante de vocês o que a lei profetizou. Vocês estão vendo acontecer diante dos seus olhos o que Isaías profetizou. Essa ideia de Satanás, expulsão de Satanás, não faz sentido. O que faz sentido é isso. Eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Então o reino chegou diante de vocês. E Jesus continua explicando acerca do seu ministério de libertação. Versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem forte, em outras traduções, do valente, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Duas coisas importantes, tá? Jesus não está se assemelhando a um ladrão no sentido pejorativo da palavra, não, tá? Não leiam esse texto como, quer dizer que Jesus é ladrão, então está roubando as vidas de Satanás? Não, não é nesse sentido, não. Esse texto aqui, ele serve simplesmente para ilustrar a superioridade de Jesus diante do reino das trevas. Simples assim. E o segundo ponto interessante é que isso aqui virou para nós um grande amuleto, né? Você que é crente já deve ter ouvido a expressão "está amarrado", né? Quem aqui não ouviu a expressão "está amarrado", levante a mão. Possível. De onde vem essa ideia do "está amarrado, está amarrado, está amarrado", em nome de Jesus? Está aqui. É que Jesus explicou que quando chega alguém mais valente que o valente, mais forte que o homem forte, maior do que o inimigo, ele tem poder, ele tem condição de amarrá-lo, para depois, então, como Jesus diz, roubar a casa dele. Ou, interpretando aqui melhor, trazer liberdade para os cativos. E a gente transformou isso meio que num mantra, numa frase de efeito. E basta que você saiba pelo menos a origem desse termo, tá? É justamente Jesus ressaltando a superioridade do seu poder, do seu reino, do seu ministério diante do reino das trevas. Qual é a aplicação ou qual é o resultado final dessa ideia aqui? Eu já disse isso em outras aulas aqui, e todas as vezes que eu trombar com esse tipo de texto no Novo Testamento, eu vou ressaltar essa ideia. Não existe nenhum poder de Satanás que esteja fora ou não esteja debaixo da supervisão ou da permissão de Deus. Jesus ele já se apresentou aqui agora como aquele que tem total condição e capacidade de amarrar o valente, de amarrar o homem forte, entrar na casa dele e fazer o que quiser. E eu bato muito forte nessa tecla, essa ideia de demônios territoriais. Gente, isso não existe. Porque existe o demônio da rua tal, o demônio do bairro tal, a cidade tal foi consagrada ao demônio. Não existe isso, gente, pelo amor de Deus. Não existe nada, nenhum lugar, nenhum terreno, nenhum território que não pertença a Deus. Júlio, mas por que o demônio age? Por que ele opera? Perfeito, a gente pode voltar na história de Jó para entender isso. Deus, ele concede metros a Satanás, assim como o dono concede metros ao cachorro que está na coleira dele. O cachorro só vai até onde o dono quiser. Deus usa, inclusive, a ação de Satanás para atingir os seus fins soberanos. Não foi assim com Jesus, meu Deus do céu? Não foi assim que Jesus Cristo foi levado ao alto da cruz e crucificado? E quando o poder das trevas achou que estava triunfando, não estava simplesmente cumprindo os desígnios soberanos de Deus? Não é isso que aconteceu com o Filho de Deus? Não é isso que Paulo fala que no alto da cruz, lá em Colossenses capítulo 2, Jesus triunfou sobre os principados e potestades? E como é que Deus fez isso? Deus botou um chip na cabeça de Satanás e falou, você vai fazer isso, isso e aquilo? Não. Deus só deu corda até onde Deus queria que ele fosse. Deus só deu permissão até onde Deus queria que ele fosse. E assim, no final das contas, até esse tipo de ação coopera
para os fins e para os propósitos soberanos de Deus. Isso é que essa explicação não é somente teórica, é para que você pare de dar crédito para Satanás e pare de encher a bola dele. Tem gente que às vezes fala mais de Satanás do que de Deus. Não, porque o inimigo hoje me virou de cabeça para baixo, me sacudiu, me virou do avesso, fez e me chutou igual uma bola de futebol, e que o inimigo está furioso e está me jogando para cima e para baixo. E que, só falta ela falar, minha vida está na mão do diabo. Só falta isso. Só falta ela falar isso. Não, minha vida está na mão do diabo, ele faz comigo o que quiser. Pelo amor de Deus. Está amarrado. Pelo amor de Deus. A minha e a sua vida está na mão de Deus. É interessante porque hoje a gente tem o livro de Jó para saber o que aconteceu. E a gente sabe que foi Satanás. Hoje a gente sabe que foi Satanás. Agora Jó não sabia. E Jó não atribuiu crédito nenhum para Satanás, porque ele entendia que a vida dele estava na mão de Deus. O que Jó declarou? Deus me deu e Satanás tomou? Deus me deu e ele mesmo tomou. É esse entendimento que a gente tem que ter, que a nossa vida, toda ela, cada centímetro dela, repousa sobre a mão de Deus. E nada do que acontece com a gente acontece fora da permissão ou da vontade dele. E isso vai trazer para você, eu tenho certeza, conforto. Isso vai trazer para você alívio e até segurança, mesmo quando você passar por momentos difíceis. Lembrar que a sua vida está na mão de Deus, tá bom? E Jesus, então, ele segue explicando mais coisas. E eu chamo a sua atenção para o versículo 30. Ainda tem tempo, graças a Deus. Sim. Na verdade, o comentário que eu pesquisei dizia que haviam filhos de fariseus ou de religiosos que também praticavam exorcismos, como os filhos de Seva, talvez seja um exemplo não muito legal disso. Mas, não, só achei que não. Versículo de número 30. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Também é outra frase conhecida no nosso meio. Quem comigo não ajunta, espalha. E é uma verdade. O que Jesus está ensinando aqui, eu gosto muito também de tratar esse tema, é que não há neutralidade quanto ao Evangelho. Teve um dia, não vou nem lembrar quando, fazem alguns anos, fui pregar em um lugar e tinha um rapaz assim na segunda fileira. E eu estava achando aquele rapaz meio estranho, porque ele estava demonstrando sinais de embriaguez. Só que a igreja estava levando na maior normalidade aquilo. Assim, rapaz ali na segunda fileira, ninguém mexe com ele, né? Finge que está quieto, que eu finge que acredito. E aí depois o pastor foi falar comigo, aquele ali é o fulano, ele é vizinho da igreja e tal, ele é amigo do evangelho. Eu falei, amigo do evangelho? Eu disse, não, ele não é crente, mas gosta de vir no culto. Aí de vez em quando vem aqui, aí de vez em quando não vem, aí a gente deixa ele aí e tal, sei que. Eu falei, tá bom, né? Cada igreja é a sua igreja. Mas biblicamente, não existe amigo do evangelho. Não existe simpatizante ao evangelho. Não existe, sei lá, esse tipo de coisa. O evangelho exige uma resposta. Ou é ou não é. É por aí. Não existe essa coisa de, eu estou em cima do muro, então você não está. Sabe? Essa coisa de que, ainda estou me decidindo, ainda estou vendo. Jesus só deu dois caminhos, ou você ajunta, ou você espalha. Não existe neutralidade quando o assunto é o Evangelho. Inclusive, eu trouxe uma frase aqui bem legal de C.S. Lewis. Ele diz assim, o cristianismo, se for falso, não tem nenhuma importância. Se for verdadeiro, ele tem toda a importância. A única coisa que ele não pode ter é moderada
importância. Cristianismo puro e simples. Se o cristianismo, se a nossa fé ela é falsa, ela não merece nenhuma importância. Se ela é verdadeira, ela merece toda a importância do mundo. O que você não pode é colocar ela no meio termo. Ela é de moderada importância. Isso me lembra de uma das cartas de Jesus no Apocalipse. A carta que Jesus manda para a igreja de Laodiceia. Quando ele diz assim, olha, eu gostaria que você fosse uma coisa ou outra. Ele fala assim, eu gostaria ou que você fosse frio, que pelo menos dava para converter, né? Ou que você fosse quente. Agora, você é morno, Laodiceia. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. O amigo do evangelho é o morno. O simpatizante do evangelho é o morno. É o cara que está com um pé aqui e um pé lá. Ele não se decide. Ele parece que é crente, mas não é, mas não sabe se é. Mas domingo à noite ele é crente, segunda-feira ele já não é, mas ele vai para a igreja, ele gosta do louvor, mas ele não quer mudar de vida, ele não sei o que lá. Sabe aquela coisa que você olha assim, você bate o olho e fala, gente, o que é isso? Eu acho que é crente, mas também não acho que é crente. Mas não sei, tem vezes que parece que é crente, tem vezes que parece que não é. O que é isso? Jesus está dizendo, se você não ajunta comigo, você espalha. O evangelho não aceita neutralidade. O evangelho exige, ele demanda uma resposta. Diante dessa revelação que os fariseus acabaram de ter, a cura, a libertação daquela pessoa, Jesus não aceita o meio termo. Ele não aceita uma resposta vaga. Não seguir a Jesus, mas também não atrapalhar o evangelho, não basta. Tem gente que é assim, né? Eu não sigo Jesus, não obedeço Jesus, mas também não me oponho a nada, tá? Não atrapalho, né? Quando o pessoal vem aqui eu ajudo e tal, mas eu não quero... Jesus fala, não, esse tipo de coisa não funciona. Porque quando nós entramos na neutralidade, nós não nos submetemos à autoridade de Jesus e nem ao senhorio de Jesus. E hoje em dia, meus amados irmãos, por incrível que pareça, ontem à noite eu estava lendo sobre isso, a salvação fora do senhorio. Pessoas que acreditam, e acreditam mesmo, que são salvas, simplesmente por simpatizarem com o Evangelho. Eu gosto do Evangelho. Eu acho legal o Evangelho. Eu até escuto louvor, escuto Aline Barros, Fernanda Brum, escuto, na minha casa toca louvor. Mas não se submete ao senhorio de Cristo, não reconhece a autoridade suprema de Cristo, não nasceu de novo, não é nova criatura. E ainda assim, não, eu sou salvo, sou de Jesus, eu amo meu Jesus, eu amo ele da minha maneira, né, da minha forma. Não existe isso. Não existe isso porque a pregação apostólica nunca separou a salvação do senhorio de Cristo. E não existe isso, em segundo lugar, porque a regeneração implica num avanço de santidade. Dentro desse pacote de santidade estão abnegação, renúncia e submissão à vontade de Jesus. Portanto, o cristianismo não... A fé em Jesus, se eu puder falar melhor aqui, né? A fé em Cristo, o Evangelho, não aceita uma resposta de neutralidade. Se você entrou aqui hoje com uma postura meio que neutra em relação ao Evangelho, cuidado. Depois disso, no versículo de número 31 está escrito: por esse motivo eu digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na que há de vir. Bom, uma segunda regra de interpretação bíblica diz que todo texto deve ser interpretado dentro do seu próprio contexto, perfeito? Eu costumo ensinar para os meus alunos o seguinte: teologia não se faz com achismo,
Teologia não é axiologia. O que é o batismo com o Espírito Santo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é regeneração? Se o cara começa dizendo, eu acho, já começou errado. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Ele até pode falar, eu interpreto dessa forma, ok, né? Eu sigo por essa linha de interpretação, ok. Agora eu acho, não use o eu acho. Porque teologia não se faz com achismos, pitacos. Não. Se faz com interpretação. E sempre que a gente quer entender um texto, a gente tem que entender o contexto. Olha só que interessante. Jesus fez um monte de coisa, tem 4 evangelhos escritos sobre a vida de Jesus. Será que o fato dele ter mencionado a blasfêmia dentro desse contexto é interessante por algum motivo? É claro que é. Ele poderia ter falado sobre blasfêmia em qualquer outro lugar. Por que ele escolheu falar sobre blasfêmia aqui? Resposta: porque provavelmente aqui eu vou encontrar informações que me ajudem a entender melhor o que ele quis dizer. Perfeito? E ele vai dizer, por causa disso, não foi que a gente começou a dizer no versículo 31? Por esse motivo, que motivo? Justamente isso que acabou de passar, a cura daquela pessoa endemoniada, a oposição dos fariseus e a tentativa de pegar uma obra genuinamente divina e creditá-la a Satanás. É o que nós acabamos de ver. Jesus disse, por isso eu vos digo. E aí ele entra na questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela pode ser entendida de forma... Eu vou dar uma explicação simples e a mais longa. Simplesmente é isso. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É pegar algo, uma obra, alguma coisa que é genuinamente de Deus e dizer, isso aqui é do diabo. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Agora, para uma explicação um pouquinho mais técnica, eu utilizei a teologia sistemática do Walter Brunelli, que é um autor pentecostal bom, que eu recomendo também. E na teologia sistemática dele, ele diz o seguinte, abre aspas, o que significa blasfemar? Blasfemar significa ultrajar, insultar, praguejar. Trata-se de uma afronta sem espaço para reconciliação e que permita o ofensor voltar atrás. Outros pecados contra o Espírito Santo estão previstos, como entristecer o Espírito Santo, Efésios 4:30, ou extinguir o Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 5:19, ou seja, rejeitar as manifestações calorosas do Espírito Santo, sobretudo quando elas se dão por meio de dons espirituais. Entretanto, tais atitudes, entristecer o Espírito, extinguir o Espírito, tais atitudes não são irreparáveis, como é o caso da blasfêmia, por se tratar de uma atitude arrogante e de desprezo a ele. Jesus falou sobre esse pecado quando foi acusado de expulsar demônios em nome de Beelzebu, ao que Jesus respondeu que o fazia pelo Espírito de Deus. Dentro desse mesmo contexto, de atribuir ao diabo o que é do Espírito e vice-versa, a razão de sua gravidade é que, quando alguém chega ao ponto de ofender o Espírito Santo, está também implícito o desprezo a ele. Isso implica em cometer o mais alto nível de apostasia, Hebreus 6:4. O Espírito Santo é o agente da Trindade que convence o homem do pecado, João 16:18. Se for rejeitado, a obra do convencimento estará impedida de ser realizada, pois não há substituto para o Espírito Santo. Não havendo quem traga de volta o ofensor, ele perecerá com essa culpa, sendo inexoravelmente condenado. Fecha aspas. Vocês viram o caminho lógico que ele segue para explicar a falta de perdão? Ele fala que só o Espírito Santo é esse agente de convencimento de Deus. Não existe outro agente. Deus não vai te convencer salvificamente através da intelectualidade. Deus não vai te convencer salvificamente através das tragédias do mundo. Eu vi uma tragédia muito grande e me converti. Não. Deus não vai te convencer salvificamente por uma doença braba que você possa ter.
O único agente do convencimento salvífico é o Espírito Santo, não existe outro. E aí ele explica que a blasfêmia explicita o total desprezo ao Espírito Santo. E sem o Espírito Santo para trazer o ofensor de volta ao arrependimento, já não há mais chance de conversão, já não há mais chance de salvação. E aí muita gente, como eu disse para vocês, né, as perguntas chegam, poxa, professor, estou com a dúvida, não estou conseguindo dormir, será que eu já blasfemei? Será que eu não blasfemei? Como é que é? Eu disse um negócio, eu pensei um negócio, eu não sei o que é um negócio. Bom, primeiramente, isso aí eu não sei, né? Ninguém, acho que só Deus sabe, né? Agora, eu sempre costumo responder da seguinte forma: o fato de você estar preocupado com isso é um bom indicativo de que provavelmente você não blasfemou. Porque o blasfemo, o ímpio, o não regenerado, a mente dele nem apita para isso. Isso para ele é como nada. Sabe aquela coisa totalmente insensível da mente cauterizada? Ou da mente cega pelo... O cara que blasfemou, ele nem se preocupa, ele blasfema mais, né? Ele não... Então, essa preocupação de que, meu Deus, será que eu fiz isso? Será que já é um bom indicativo de que provavelmente você não blasfemou. Porque se tivesse blasfemado, provavelmente você não estava nem aí para isso. Você estava blasfemando mais e mais e vida que segue. Eu normalmente respondo dessa maneira. E assim a gente consegue entender melhor o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Perfeito? Dúvidas, perguntas, contribuições, acréscimo? Quando Jesus vem? Antes do almoço. Pessoal, para a gente fechar, vamos para a nossa última parte, para a nossa última sessão, que são os versículos 33 ao 37, aonde Jesus ele dá uma conclusão para essa fala dele, aonde ele diz o seguinte, 33 ao 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom boas coisas boas. Mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras serás condenado. Percebam o tom, a temática, né, que muda aqui de Jesus. Ele primeiro vai falar, como nós acabamos de ver, sobre a questão da blasfêmia do Espírito Santo. Ele dá um fato, uma verdade inegável. E depois, ao que tudo indica, o movimento natural do texto, ele vai tentar esclarecer um pouco mais sobre isso. Até porque tudo está dentro do mesmo contexto. E ele começa a usar uma linguagem representativa. Ele fala sobre árvores e frutos, para que a gente entenda melhor tudo que foi pregado por ele. Ele fala primeiramente sobre uma árvore boa e que dá bons frutos, e uma árvore ruim que dá frutos ruins, porque uma árvore, ela é conhecida por seu fruto. Prestem atenção na relação entre causa e consequência. Nós temos a árvore, que é a causa, e nós temos o fruto, que é a consequência. O fruto, ele sempre vai ser condicionado pelo tipo de árvore. Ou seja, é o tipo de árvore que determina o fruto que vai ser gerado. A conversa de Jesus aqui, ela está falando sobre natureza, essência, ok? E atitude. Jesus está falando aqui do que eu sou internamente e como isso condiciona aquilo que eu faço externamente. O que eu faço, o que eu falo e a forma como eu me comporto. Primeiramente, no versículo de número 33, a gente entende
que o pecado mais aparente insignificante, a mais aparentemente insignificante, que pode ser um deslize da língua, traz consigo todo o potencial de maldade que a gente às vezes nem consegue ver. Para isso a gente pode recordar do que escreveu o apóstolo Tiago em sua carta, quando ele disse que existe uma parte do corpo humano que é inflamada pelo inferno. E eu, particularmente, quando escutei isso pela primeira vez, eu automaticamente pensei nas partes sexuais do corpo, né? Uma parte do corpo humano que é inflamada pelo inferno, e tem a ver com esse negócio sexual. O Tiago fala, não, é a língua. E aí Tiago fala, assim como um pequeno leme muda a direção de um navio enorme, assim como uma pequena faísca destrói uma floresta inteira, assim também é a língua, um pequeno órgão que domina o corpo todo. Então eu e você precisamos ter muito cuidado com aquilo que falamos. Em segundo lugar, fica muito claro que nenhuma infração, nenhuma calúnia, nenhuma blasfêmia contra a santidade de Deus é insignificante. Por menor que seja a ofensa, ela se torna infinitamente grave se nós considerarmos a pessoa que foi ofendida. Quando o assunto é Deus, ainda que a minha ofensa seja pequena, ela toma proporções cósmicas, porque a pessoa que eu estou ofendendo é ninguém mais, ninguém menos do que o maior ser do universo. É a maior autoridade, é o maior nome, é o maior poder. Então, a gravidade da ofensa normalmente tem a ver com a pessoa que está sendo ofendida. Uma coisa é eu chegar para um amigo meu e falar, ô, que isso, cara? Sei lá, vou usar um... Ô, doidão, chega aí, doidão. Fala com um amigo meu do surf, do futebol, chega aí, doidão. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu me dirigir a um juiz. Outra coisa é eu me dirigir a um ministro do Supremo. Imagina. Ô, doidão, vem aqui. O que acontece comigo? Grave, né? Eu posso ter usado a mesma palavra. Eu posso ter usado o mesmo tom de voz. Eu posso estar com a mesma roupa. Pode ser no mesmo dia da semana. Mas são situações completamente diferentes. Por quê? Porque a gravidade da ofensa está relacionada com a pessoa ofendida. E enquanto na sua cabeça Deus for só mais um, suas ofensas contra ele, no seu entendimento, não vão fazer melhor. Ah, foi uma coisinha pequenininha que eu fiz. Mas quando eu entendo a grandeza, a santidade, a supremacia, o tamanho de Deus, eu entendo que até a menor ofensa contra ele torna-se algo impossível de ser reparado. Por isso que a salvação não é daqui para lá e de lá para cá. Em terceiro lugar, nada revela melhor uma árvore ruim do que o fruto de sua boca, do que o fruto de sua fala. Aqui a gente está misturando, né, árvores e frutos, pessoas e palavras. Nada revela mais a qualidade de quem eu sou e a qualidade de quem você é do que aquilo que sai da nossa boca. Em quarto lugar, Jesus ele utiliza para falar dos fariseus um título honroso que o próprio João Batista já havia usado antes, né? Ele com muita sabedoria olha para os fariseus e fala, raça de víboras. E por que esse adjetivo é peculiar? Porque as serpentes eram conhecidas pelo veneno que elas tinham na boca. Então, justamente por conta daquilo que os fariseus acabaram de falar, ou seja, você expulsa demônios porque você é filho do diabo. Jesus fala, raça de víboras. O veneno de vocês está na boca. E em último lugar, e talvez mais importante, a gente precisa deixar claro que Jesus ele não está aqui defendendo nenhuma ideia de salvação ou justificação por obras, tá bom?
quando Jesus fala que, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Então quer dizer que dá para eu alcançar salvação se eu vigiar na minha boca? Não. Jesus está deixando bastante claro que é justamente pela qualidade daquilo que sai da nossa boca que a gente vai evidenciar se nós somos justos ou ímpios, palha ou trigo, ovelhas ou bodes. A qualidade daquilo que sai da nossa boca evidencia a qualidade do nosso coração. Se ele é um coração de pedra, como o coração dos fariseus, incapacitado, insensível à revelação salvífica de Jesus, ou se ele é um coração regenerado, pulsante, sensível, cheio do Espírito Santo, que passou pelo novo nascimento, né? E que agora, então, nós somos uma nova criatura. O versículo 38 diz: então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Aí o negócio complica um pouquinho mais para frente, acho que essa missão já não vai ser minha, e eu vou deixar para o próximo professor. Amém? Você pode se colocar de pé rapidamente?